Da última vez quando a gente conversou, teve um momento que me marcou muito. Uhum, Quando você falou bem assim, eu sou uma pessoa que gosta de transformar a cobrança, que gosta de ensinar sobre a cobrança. E não mudou muita coisa de lá pra cá do que você falou. uhum, Não é o que eu espero, é o que você sente que você é. Então, uhum, assim, eu tava esperando nada. E você me traz tudo, uhum. entendeu? Então, assim, pra mim é sempre um aprendizado. E você tocou num ponto bem importante quando você falou. Você falou bem assim, a evolução da cobrança, né? A gente tá falando que no mundo que transformou, quando era lá atrás, era muito diferente do que é hoje. A gente conversou um pouquinho antes, a gente tava quase fazendo um podcast lá fora do estúdio, e o quanto que transformou a cobrança nesse período, né? Uhum. E a gente falar assim sobre transformação da cobrança, a digitalização, a maneira como as pessoas enxergam hoje. Eu lembro que quando eu entrei na operação, para mim era temporário. Hoje, já se passaram, sei lá, quase 20 anos, 16 anos. Então, 16 anos atrás eu estava entrando no call center e estava falando assim, olha, isso daqui para mim é temporário, porque ganha pouco, porque isso, porque era coisa que as pessoas falavam para mim. Hoje, quando eu olho para a cobrança, falo assim, cara, eu jamais deveria ter falado que aquilo dali era temporário. Mesmo porque você construiu Tudo na minha tudo. vida É. foi em cima da cobrança. Aham. Se eu desenvolvi minha comunicação melhor, eu consegui fazer várias outras coisas. É, Meus filhos foram sustentados pela cobrança. Então, construí minha família através da cobrança. Então, assim, a cobrança ela vem evoluindo e quantas outras pessoas não tem por trás, né? Que a gente fala assim, que existe por trás ali do que foi o Pedro. Foi o que eu falei no início. A Daisy faz parte do Pedro e é do mercado de cobrança, né? Sim. Então, esse é o ponto que a gente costuma falar sobre. Vem uma mudança constante. E eu percebo que tinha players, tinha pessoas lá atrás que ficaram para trás, né? A Sem dúvida. gente a gente está falando assim, de maneira geral, a galera, é, quem não se atualizou, ficou para trás. Hoje vive, a gente participa de vários grupos, né? Pessoas, eu não consigo achar emprego, eu tenho 50 anos de experiência, 30 anos de experiência, mas o que que a pessoa está fazendo para se atualizar? Verdade. E você foi uma pessoa que me atualizou no momento que eu precisava. Então, qual que é o ponto que você fala assim, olha, Pedro, a atualização de maneira geral, como que ela pode acontecer na carreira de uma pessoa? Uhum. É, você tem que, acima de tudo, ter uma autoavaliação do que você pretende em relação aonde você quer chegar. Então, aquela máxima de onde se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho que você tome é válido. Mas na cobrança não, você tem que saber onde você quer chegar, porque senão você vai ficar só rodando e não vai chegar a lugar nenhum. Então, se você tem esse propósito, se você enxerga aonde de fato você quer chegar, você consegue traçar uma linha de conhecimentos que são necessários para você chegar naquele patamar, naquele degrau, né? Então, mas não é todo conhecimento? Todo conhecimento é válido, mas para que você chegue aonde você quer, algumas coisas são mais específicas. Você precisa fazer isso de uma forma sistemática, porque a nossa área, a nossa indústria, ela muda muito rápido. Então, se você também demorar para dar esse clique do que você precisa, passa o tempo. Então, pode ser que aquilo que você está aprendendo já ficou lá para trás, né? Se você olhar o antes, simplesmente o antes da pandemia e o pós-pandemia, você já vê uma reviravolta tremenda. Depois a adequação pós-pandemia, já é outros conhecimentos, outras evoluções, que acho que a gente acaba até entrando depois no nosso tema que a gente definiu, que seria um norte aqui para nós. Quando você olha o antes da pandemia, e você vê que já existia uma preocupação com a questão da liderança humanizada, então, para quem acha que, nossa, agora inventaram isso. Não, ninguém inventou isso. Isso já é uma linha que já vem de muito antes da pandemia, onde as pessoas começaram a, através de indicadores, perceber que as pessoas mais felizes no trabalho se interessam mais pelas mudanças e, consequentemente, mais pelo conhecimento e evoluem de uma forma muito mais rápida.
Então isso já vem lá de Vem. trás. Vem Eu